Bem-vindos ao Estado do Conselho, é a última edição desta série, depois de um longo interregno, nesta mesma série, e estamos aqui para uma análise aos resultados das eleições autárquicas que se realizaram no dia 1 deste mês de outubro. Começo hoje pela minha esquerda. Vítor Guedes, toda a gente sabe quem ganhou, também toda a gente sabe quem perdeu, e pela primeira vez, até na Feira da Foz, a CDU reconheceu que não ganhou. Ou seja, reconheceu que foi derrotada nas eleições. Estava à espera de uma vitória tão expressiva de João Ataíde? Estava e não estava. Estava no sentido de que, efetivamente, e conforme nós já tínhamos tido aqui a oportunidade de dizer, ou pelo menos eu tinha tido essa oportunidade de dizer, achava que a candidatura do PSD não era uma candidatura que fizesse frente a João Ataíde. Não estava no sentido que achava que João Ataíde não tinha feito um mandato que justificasse ter uma tão grande percentagem do ponto de vista de percentagem, mas de resultados. Por isso, surpreende nesse sentido. Julgava, e verifica-se que João Ataíde ganha mais ou menos 1000 votos, na sua percentagem. Surpreendeu-me efetivamente, mas isto no fundo foi algo transversal no país, em que, e isso um pouco resultado da chamada geringonça, há transferências de voto clara do Bloco de Esquerda, mas sobretudo do Partido Comunista, para o PS. E é aí que se verifica, porque se nós formos ver o resultado absoluto do PSD, o PSD tem cerca de menos 400 votos. Porque o PSD este ano não concorreu coligado. O ano passado há 4 anos correu coligado. Se nós somarmos os votos do PSD deste ano com os votos do CDS, e se formos compará-los com o resultado de 2013, há mais ou menos 400 votos de diferença. Portanto, aqueles votos são recuperados, e até porque há menos abstenção. Aqueles votos foram semeados e colhidos, sobretudo, ou mais, à esquerda do que propriamente no eleitorado tradicional do PSD. Concorda com esta leitura em que funcionou o voto útil a favor de João Ataíde? Mesmo assim, a expressão de 6-3, 6 vereadores contra os 5-4 do mandato que agora está a chegar ao fim, é uma vitória muito expressiva. É uma vitória expressiva. Eu acho que funcionou o voto útil e o voto inútil. Funcionaram os dois, não é só o voto útil que funcionou. Funcionou também o voto inútil. O que é que quer dizer por isto? Quer dizer que funcionou também a ausência da alternativa credível aos eleitores que tradicionalmente votam ao centro, não votam à esquerda, votam ao centro, e portanto votaram no PS pelo mérito do PS, com certeza, e do Presidente João Ataíde, mas também por demérito, obviamente, também das candidaturas alternativas. Mas isto leva-me ainda a mais alguma reflexão. É uma grande vitória do Partido Socialista, é uma grande vitória, em primeiro lugar, do João Ataíde, e é também uma grande vitória, na minha opinião, de uma vereadora do Partido Socialista, que não é normalmente nas luzes da ribalta, mas que fez um excelente trabalho, que foi a vereadora Ana Carvalho. E que, num momento muito complicado da vida autárquica, teve também a coragem de desencadear algo que ia sendo adiado ao longo de décadas na Figueira da Foz, que foi a revisão do PDM. E era eleitoralmente contra a natura. E era contra a natura, e portanto houve a coragem de o fazer. E eu penso que também o eleitorado reconheceu de alguma maneira esse esforço, independentemente de nós discordarmos de algumas linhas orientadoras, mais ou menos, do PDM. Mas houve ali um ato de coragem. E, deixe que me diga, há algumas sombras que ficam nesta vitória. Em primeiro lugar, a primeira grande sombra é, de facto, a incapacidade do PSD de fazer valer, digamos, uma alternativa credível. Um flop, que foi a candidatura de Mato Chaves, que é um flop autêntico e que fica aquém daquilo que se podia esperar, mas também por culpa própria, não é? Face às suas infelizes declarações sobre as declarações de André Ventura em Loures.
onde há uma colagem clara, tentando ir buscar algum voto populista também na Figueira da Foz. E a CDU perde votos, mas a CDU também já vinha num processo decrescente de votação. Haverá mais algumas análises que devemos fazer. O Bloco ganha. O Bloco ganha curiosamente, votos. O Bloco ganha votos. E é o fiel da balança em Buarque e São Julião, com a CDU também. Com a CDU. Esse é um outro aspecto interessante, que é o PS, é um fator sintomático e interessante para uma reflexão futura. Não tem tão bom resultado na chamada grande freguesia urbana como tem nas freguesias rurais. Está a ser comedido quando diz não tem um tão bom resultado. Vocês são incomparáveis, não é? Porque perde a maioria em Buarque e São Julião, ao contrário da Câmara, que reforça a maioria absoluta, não é? São piores resultados. O que significa... Desculpa só interromper-te, o inverso acontece também com o PSD. É que o candidato à junta do PSD tem melhor resultado que o candidato à Câmara mas do PSD. Na freguesia de São Julião. Estamos a falar só da freguesia de São Julião. Também eu estava a falar nessa freguesia. Mas enquanto a diferença entre o candidato do PSD à Câmara e o candidato do PSD à Junta é uma diferença para melhor do candidato à Junta. O que dá mérito à candidatura à Presidente da Câmara. O decréscimo de votação do PS em relação à Câmara e à Assembleia Municipal versus Junta de Freguesia de São Julião, a decalagem é muito maior. Sim, senhor. Vamos ouvir então a opinião do Dr. António Padrão. O PSD teve a derrota mais expressiva desde 1982. Pois, realmente assim é. Perdeu uma das duas freguesias que tinha, maior, que ficou com Moinhos da Gândara, teve menos votos em quase todas as freguesias. No entanto, para a Assembleia Municipal, a lista teve mais votos do que a candidatura à Câmara. É um ciclo que já se alarga, um ciclo com alguma delonga e bastante negativo. É bom, na verdade, desde 2005 a 2017 que o PSD vem perdendo votos, aproximadamente 7.400 votos, se compararmos 2005 com 2017, e perde 20% do eleitorado votante. Ou seja, é uma expressão numérica, são números muito significativos que significam uma derrota muito pesada. Em contrapartida, o Partido Socialista foi naturalmente ganhando votos ao longo de todos estes processos autárquicos. E curiosamente agora, quando, enfim, seria a expectativa de alguns que o Presidente da Câmara, o atual Presidente da Câmara, ao fim de 8 anos de mandato, enfim, tivesse alguma erosão, algum desgaste que se pudesse refletir em números, não é? Em votos, tal não se verificou e aumentou, digamos, a sua votação. Portanto, um resultado muito pesado que vem provar que, de facto, a candidatura do PSD não foi vista de modo nenhum como uma alternativa. A Conselhia deve demitir-se, pergunto-lhe, e por outro lado, Carlos Senreiro disse ao Diário As Beiras, no dia depois das eleições, ou seja, na segunda-feira, dia 2, que aquilo que já aprendeu na política é que nunca pode dizer que sim, nem que não, quando foi questionado se era candidato à presidência da Conselhia. Bom, o que é que eu posso dizer sobre isso? Olha, as eleições autárquicas são um ato de grande responsabilidade e de grande maturidade política. Eu tenho, de resto, quanto a isto, penso o seguinte, penso que a resposta deve ser proporcionada aos resultados que se registam. E relativamente a este tipo de situações, em termos gerais, eu verifico ao longo do tempo que há dois tipos de posturas. Há a postura de passar entre os pingos da chuva, tradicionalmente se diz também assobiar para o lado. Normalmente, neste tipo de posturas, prevalecem os interesses pessoais ou sobrepõem-se aos interesses do partido. E depois já, de facto, posições mais determinadas ou reativas, como deu exemplo o Presidente do PSD, ex-Presidente do PSD, Pedro Passos Coelho. E era esse o exemplo que devia seguir Manuel Domingos, Presidente da Conselhia da Figueira da Foz? Pois isso cabe à consciência de cada um. Mas eu perguntei-lhe se acha que era esse o exemplo que devia seguir. O seu exemplo que é do Pedro Passos Coelho. Se me perguntar se os resultados registados são resultados... Claro, face aos resultados... Face aos resultados que configuram, enfim, e que legitimam essa possibilidade, eu penso que sim.
Vamos terminar. Vítor Guedes, acrescentar mais alguma coisa? O doutor tem mais alguma coisa para dizer? Não, só de realçar de facto. Intervenções. Só de realçar de facto o que disse Carlos Beja, que efetivamente isto é, sobretudo, e eu interpreto assim, uma vitória de João Ataíde. Até porque se nós compararmos os resultados das votações para a Assembleia de Freguesias e para a Assembleia Municipal, o João Ataíde ganha, é o mais votado. E, inversamente, é o que acontece com quer a candidatura do próprio Bloco de Esquerda, quer do PCP, quer do PSD, que a candidatura mais votada, ou as candidaturas, é o somatório de votos das Assembleias de Freguesia e não para a Câmara. E, de facto, reforçar que também entendo que foi uma menos boa escolha, para não caracterizar de outra forma, a candidatura de Carlos Tenreiro, tendo em conta que, efetivamente, ele já tinha tido um insucesso, mas não é os insucessos que fazem com que as pessoas não tenham o direito de se tornar a candidatar e de poder candidatar e de se apresentar renovados ao eleitorado. Contudo, de facto, o insucesso é redobrado, porquanto ele perde relativamente ao candidato à presidência da noite de 1 de outubro. Aqui na Figueira? Sim. É que, sem dúvida nenhuma, a candidatura do PSD. Faço-lhe a mesma pergunta. Bem, eu gostaria de abordar aqui uma questão que eu penso que é interessante. No meio dos foguetes da vitória, acho que há algumas pistas de reflexão para o futuro que seria importante os dirigentes partidários terem, nomeadamente o do PS, na minha opinião. Que é, por um lado, assiste a uma certa ruralização da base eleitoral do PS. Isto é, o PS tem menos votos na chamada grande freguesia urbana, compensa esses votos com os votos nas freguesias rurais. Nós sabemos que as alterações eleitorais, as alterações de importância partidária, partem sempre do centro para a periferia, porque da periferia para o centro, só na Revolução Chinesa, essa é que partiu da periferia para o centro. Nas comunidades ocidentais, é do centro para a periferia. E pode haver alguns sinais preocupantes para o futuro, estamos a falar em 4 anos, porque não podemos esquecer que este é o último mandato de João Ataíde e é o último mandato do Presidente da Junta de Freguesia, Eduardo São Julião. Então, eu pergunto, faço a mesma pergunta que fiz ao Dr. Vítor Guedes. Dr. Carlos Beja, o grande derrotado da noite de 1 de outubro? Eu não acho que haja um grande derrotado. Há um grande vencedor, é isso? Acho que há um grande vencedor porque os resultados dos partidos que perderam as eleições eram resultados expectantes. Dr. António Padrão, há um grande vencedor, que é o Dr. João Ataíde. Há um grande vencedor e um grande derrotado? Sim, eu penso que sim, eu subscrevo o que o Carlos acabou de dizer, mas de facto, aqui os grandes derrotados é a estrutura local do PSD e o candidato Carlos Tenreiro, naturalmente. E o grande vencedor João Ataíde, é isso? Sim, sem dúvida. Muito obrigado por terem estado aqui connosco na Figueira TV, a fazerem o balanço, uma análise aos resultados eleitorais das eleições autárquicas do dia 1 de outubro. Carlos Beja, António Padrão, Vítor Guedes, até uma próxima, espero que antes daqui a 4 anos, para partilhar connosco o estado do Conselho, neste caso da Figueira da Foz.